Gostaria de pensar com os irmãos sobre como seria um diagnóstico espiritual. Em detrimento a essa gama de medicinal que a gente tem, de vários tipos de médicos, de vários tipos de especialidades, cada um cuida de uma coisa, quem pode discernir entre juntas e medulas? Sobre quem pode nos prestar um serviço de diagnóstico espiritual? Como que eu estou? Como que nós estamos? No campo da espiritualidade, a gente não tem ninguém que possa dizer assim, não, o irmão está em pecado, apesar de que muita gente gosta de falar isso, está sofrendo porque está em pecado ou algo nesse sentido. E se torna mais grave isso porque no campo da espiritualidade muitas coisas são ignoradas, são especuladas e muitas também são manipuladas, inclusive a fé. Seja lá a fé no que for, seja qual for, muda-se algumas nomenclaturas, algumas questões litúrgicas, mas no fim é tudo a mesma coisa. Já contei para os irmãos quando eu comparei um líder religioso de duas religiões de forma muito rápida. E se a gente trouxer isso falando em religiões opostas, como o candomblé e o catolicismo ou os evangélicos, mas trazendo para o nosso lado, ou para o campo dos evangélicos, há muitas correntes, há muitas linhas de pensamentos que chegam a trazer muitas dúvidas, como o que nós somos e como nós estamos. A pergunta que eu queria salientar com os irmãos é que o discípulo faz ao outro, que diz mais ou menos assim: o que faz arder o seu coração? No texto de Lucas 24:31, quando eles estão no caminho, um discípulo vai falar para o outro exatamente assim: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E eu queria, com base nesse texto, fazer essa pergunta para você: o que faz arder o seu coração? Coloquei alguns pontos e o primeiro o que mais faz arder o seu coração? São as injustiças que muitas vezes nós mesmos sofremos ou as vitórias que nós alcançamos? São as injustiças que nos habilitam a sermos o diferencial humano, espiritual e social no mundo que nós vivemos. Porque se não fôssemos nós, talvez aquela pessoa que recebeu essa ofensa ou a injustiça mandaria o outro para... Não sei quantos já ouviram uma ilustração que fala que tudo é culpa do diabo, mas no fim a culpa não era do diabo, que um homem soltou um burro porque simplesmente um agricultor deixou o burro fugir. E aí todo mundo fala, foi culpa do diabo, mas a culpa foi do agricultor que deixou o burro fugir. Atropelou uma criança, o pai da criança matou o dono do burro, que o filho do dono do burro matou o outro, e parece que a gente, como cristãos, não tomaríamos ou não deveríamos revidar algumas injustiças, como nós vemos muitos cristãos revidando ou tentando revidar de alguma coisa. E essas injustiças valem ou somam a nós mesmo quando nós sofremos, assim como como aconteceu com muitos personagens bíblicos. E as vitórias que nós também alcançamos? As vitórias, elas são ambíguas, elas nos envaidecem, elas nos distanciam do todo. Elas são ótimas, perfeitas, e mesmo quando elas nos trazem prazer, edificação e outras coisas, nós não podemos utilizá-las ou colocá-las como foco da nossa vida, porque a Bíblia fala que
a gente precisa exercer um ministério, exercer a missão. O que faz arder o seu coração é a missão ou a religião? A missão é aquela que a gente tem vontade de fazer o melhor, de dar o máximo, sem receber nada em troca. Isso é cristianismo, isso é espiritualidade sadia. Quando algo custa para cada um de nós um preço que pode ser diferente de uma pessoa para outra, mas que custou alguma coisa. Lembro-me do personagem bíblico que diz: eu não darei nada ao Senhor que não me custe nada. Essa é a missão. Agora, a religião é aquela que sempre é a mesma coisa, ou a mesmíssima coisa sempre. O tradicionalismo e a previsibilidade infrutífera, que segue eternamente a homens, seja o Papa, o pastor ou o Pai de Santo. Essa é a religião, que não difere, que não dá frutos, que não transforma o meio em que vive. O segundo ponto que eu queria salientar é quem é que fala a sua alma. Quem é que fala a sua alma? É a palavra de Deus ou são as pessoas? Há uma diferença muito grande, inclusive quando ouvimos algumas pessoas que nós os denominamos como homens de Deus. O que faz arder o seu coração é a leitura da palavra, é o garimpar a Bíblia, mesmo que seja em busca de uma resposta, de uma confirmação, e logo que você encontra esse confirmar de Deus, que pode ser até místico, só você que entendeu aquele texto daquela forma, isso é que faz arder o seu coração? Ou são as pessoas, são os sermões bem elaborados, são as palestras, a mídia e seus instrumentos de distração ou entorpecimento que até distanciam muitos cristãos daquilo que Deus quer, por suas heresias, por suas interpretações pessoais e eloquência de seus oradores. Minha esposa não deixou trazer um vídeo tão ridículo que ela falou que não era para eu trazer, mas uma pessoa que se diz de Deus dentro de um lugar que se diz que deve ser chamado de igreja, ele grita para o auditório perguntando se tem fogo em uma parte íntima, e muitos do auditório concordam com aquilo e até se sentem, vamos dizer assim, mexidos por um êxtase que eu não vou nem citar o nome de Deus em relação a isso. E aí a pessoa começa a perguntar: tem fogo aí no seu, ou na sua? E aquela multidão, aquela plateia, daquele jeito que vocês podem imaginar. Quem é que faz arder a sua alma? É o sermão ou é a Bíblia? É a palavra ou são as pessoas? Quem faz arder o seu coração é o Espírito Santo de Deus ou o ambiente onde você está? O Espírito Santo, como o texto diz, ele expunha as Escrituras com conhecimento, com profundidade, com legibilidade, com clareza. Quando o Espírito Santo fala, seja através de uma pessoa ou de uma interpretação pessoal da leitura da palavra, como nós já citamos, há uma equidade, não importa se é o empresário ou se é o empregado, todos recebem a mesma porção, todos conseguem entender aquilo que Deus tem para cada um de nós como sendo alimento espiritual para nutrir as nossas necessidades espirituais. Mas, assim como o Espírito fala, alguns ambientes também falam. Já citei a questão do ar-condicionado, que muitos aumentam o ar-condicionado para que a pessoa durante a mensagem sinta um arrepio e consiga
discernir que aquilo dali foi, quando alguém falou, ela ficou toda arrepiada. E a pessoa não consegue discernir que é o ar-condicionado que tá ligado. O que fala a sua alma? É uma igreja grande, bela, é uma paisagem? É uma canção, uma música? Ou a nossa humanidade? Seja nas adversidades diárias, ou até mesmo quando estamos com medo de alguma coisa, o que influencia, ou alguma coisa que influencia a nossa própria fé? Eu penso que muitas pessoas têm buscado esse ambiente em detrimento ao Espírito Santo. Muitas pessoas precisam de ouvir uma música, de ver uma paisagem, assim como alguns outros precisam de uma droga diferente, que só vai mover com alguma coisa humana, com hormônios e com a sua mente, ou aquilo que fora da espiritualidade, ou de uma espiritualidade sadia. Então, se você conseguiu responder essas duas perguntas, aí você pode me fazer uma agora. E o que isso te interessa? Que seria o último ponto. O que isso gera em nós mostra quem nós somos. Porque não tem como uma pessoa, por exemplo, ter maturidade cristã se o que faz arder o coração dela são as vitórias pelas quais ela está em busca. Não tem como uma pessoa ter maturidade cristã se o que move o coração dela é a religião. Não tem como uma pessoa ter uma maturidade cristã se são as pessoas que falam ao seu coração ou se é o ambiente onde ela está inserida. Porque maturidade cristã implica em discernimento espiritual, em renovação continuada da nossa mente, do nosso coração e principalmente a diferenciação entre a religiosidade e a espiritualidade, ou uma espiritualidade sadia. Somos religiosos e devemos ser espirituais, porque religiosos, como eu falei, há muitas religiões, mas nós evangélicos, ou para ser mais profundo, cristãos, devemos ser espirituais. Devemos responder às questões sociais, humanas, como Cristo responderia se estivesse no nosso lugar. O que isso gera em nós mostra quem nós somos no serviço missionário, na cidadania onde nós estamos e até no meio religioso, mas tudo com foco na pessoa humana, na salvação de almas e na propagação do reino, não em nós mesmos ou até mesmo, entre aspas, é claro, no nosso Deus, mas com foco no serviço a um Deus universal, sendo servos de todos para a glória de um só. Por último, o que isso gera em nós mostra quem nós somos na edificação da igreja, dos irmãos, da nossa edificação pessoal, na nossa formação, na nossa capacitação e na busca de informação e atualização, que deveria ser o foco de muitas igrejas, mas infelizmente não é. Essas que têm o foco na deusificação de alguns ou na divinização de algumas pessoas. É triste quando a gente olha e alguém diz: ah, eu sou do pastor tal, ou eu sou da igreja tal do pastor tal. Você é de Cristo. Enfim, saibamos discernir o Espírito Santo das oportunidades humanas. Saibamos ouvir a palavra de Deus e a dos homens e diferenciar uma da outra. E que tenhamos
a maturidade de servir para a edificação um dos outros, independente de quem é o outro. Amém?